irmãs, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os espíritos errantes, a partir da pergunta 225. Mas antes eu quero que todos vocês, para não perder o costume, se inscrevam aí no canal, tá vendo? Se inscrevam. Agora dê um like. Antes de continuar, dá um like. Já deu um like? Depois você vai compartilhar à vontade para ajudar o canal a crescer e esses estudos chegarem ao maior número de pessoas, né? Muito bem. Ainda sobre a questão de espíritos errantes, na pergunta 225, Kardec perguntou assim: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não. Não, assim diz o Espírito de Verdade. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberta da matéria. Muito bem. Então, meus irmãos, é só vocês resgatarem nossos vídeos passados, já falamos sobre 3 ordens de espíritos, do jeito que está no livro dos Espíritos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Todos esses espíritos são errantes e têm de reencarnar. Depois vem a segunda ordem, bons espíritos. Todos são errantes e têm de reencarnar. Tá? E primeira ordem e classe única é onde está de nosso Senhor Jesus Cristo para lá. Só aí quem está aí não precisa reencarnar. Aí estão Jesus Cristo, Maria Santíssima, todos os anjos e arcanjos do céu e vai por aí afora. Estão nisso que se chama primeira ordem, classe única de espíritos puríssimos. Porque falou, há espíritos errantes de todos os graus, tá? A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no estado que ele deixou a matéria. Então, quando a gente sai daqui, ainda fica muita coisa por aprender, que nós só vamos aprender depois de muitas e muitas encarnações, principalmente no campo da moralidade, tá? Também no campo da intelectualidade. Então, é muito tempo dentro da eternidade. Nós só temos a eternidade pela frente para aprender tudo que o Senhor quer que nós aprendamos, para que nós conheçamos toda a verdade libertadora que o Senhor Deus, nosso Pai, quer que nós conheçamos. Não é isso? Então, perguntou na 226, poder-se-ia dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? O Espírito de Verdade respondeu que sim, mas só com relação aos que precisam reencarnar. Por exemplo, os espíritos da classe única, né, eu acabei de falar, não precisam reencarnar. Então, eles não são mais errantes. Então, todos aqueles que estão desencarnados e que ainda precisam reencarnar são espíritos errantes. Aí eu disse, todos da terceira ordem são os espíritos imperfeitos mesmo, espíritos ruins, espíritos do mal e pelo mal. Todos eles vão ter que reencarnar milhares e milhares de vezes. Na segunda ordem, aqueles já são considerados bons, mas que ainda tem muita coisa para aprender, também vão continuar reencarnando. Por isso, todos da terceira ordem e da segunda ordem são espíritos errantes e que precisam de reencarnar. Na pergunta, então eu disse assim, são todos errantes com relação àqueles que têm de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Pensem aí, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, São Miguel Arcanjo, o anjo Gabriel, e vai por aí afora, quem você vai conseguir lembrar? Todos esses estão no último grau, puríssimo, pureza absoluta. Não precisam mais reencarnar. Então, a questão essa condição de espírito errante, ele deixa para o espírito também muitas oportunidades. O espírito pode estudar, pode aprender. Então, eu sou um espírito encarnado e estou aprendendo aqui, enquanto ainda encarnado. Mas eu sou um errante também. Eu vou desencarnar, vou para lá e vou ter que voltar. Eu estou muito longe ainda de chegar a um estado de pureza, mas muito longe. Eu e mais 8 bilhões de pessoas aí na Terra, não somos poucos não. Tá? Poucas pessoas estão dando atenção para a transição planetária que está chegando ao fim. Quem não tiver nessa condição de pelo menos bom, que tivesse em condição de continuar reencarnando aqui na Terra, daqui vai sair. Eu quero crer que todos esses que estão ainda nessa terceira ordem, espíritos imperfeitos, não tem mais chance na Terra. Porque a Terra sai dos mansos, dos brandos.
Gente ruim, encarnada ou desencarnada, não fica aqui na Terra. Desculpe o meu pragmatismo, mas é assim. É a lei. A Terra será dos brandos, dos humildes, dos pacíficos. Se você vive aí participando de manifestações o tempo todo, espalhando ódio, dissensão, briga, morte, destruição, você está fora do planeta Terra. Pode ter certeza disso. Ah, mas e a misericórdia de Deus? Ela tanto existe que ela vai te dar outra oportunidade, mas num planeta primitivo. Aqui na Terra não mais. Você é como aquele aluno ruim, perturbador, que não aprende e nem deixa ninguém aprender. Ele pode ficar junto daqueles que estão aprendendo, que estão evoluindo, que estão caminhando? Não. Ele pode passar de ano? Não. Ele tem que ser rebaixado, né, a mundos primitivos. O pouco que ele aprendeu fica com ele, mas ficar no meio daqueles bons, ele não tem condição de ficar. Isso é a lei. Isso é da lei, não é invenção minha, não. Na pergunta 227, Kardec perguntou assim: de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros. Ou seja, como é que esses espíritos estudam? Como é que eles aprendem alguma coisa? Está falando aqui, ó. Eles estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, quer dizer, essa é a maneira de aprender. A gente aprende ouvindo, observando, sentindo. No mundo dos espíritos, quando você está lá na erraticidade, esperando uma oportunidade de voltar à carne, você tem muita chance de aprender. Lá tem escolas, lá tem de tudo. Pense em tudo que tem aqui na Terra, agora multiplica por isso em qualidade e quantidade, multiplica por milhares de vezes, é que está no plano espiritual. Desde os planos espirituais mais baixos, as dimensões mais baixas, até as elevadas. Imaginem vocês o que tem de bom para se aprender, né? Então, por exemplo, tem muitas escolas lá assim. Já dissemos isso aqui em outros vídeos. Grandes espíritos da Terra, grandes cientistas que estão por aqui quebrando a cabeça e subitamente destampam aí para o mundo uma grande invenção, um grande remédio, grandes vacinas para curar todo tipo de doença. Pode ter certeza, eles saem do corpo à noite, vão dormir e em espírito vão lá para o mundo espiritual, vão ter contato com outros seres muito mais elevados do que eles e vão recebendo instruções. Ao reencarnar, ao voltar para o corpo, é lógico que ele esqueceu, mas ele traz aquela sensação. Ele vai lá para o laboratório, vai lá para o microscópio, vai lá para a prancheta dele de estudos e daí a pouco surge algo que o mundo superior quer que chegue para nós. É assim que funciona, tá? E aqueles que têm que reencarnar, mais ainda, vão aprender meios de combater suas imperfeições, meios de se desenvolver mais intelectualmente, na área que for. Vocês entenderam? Então, meus irmãos, não existe inércia nos planos divinos. Tudo é ação, tudo é trabalho o tempo todo. Na pergunta 228, Kardec perguntou: conservam os espíritos alguns de suas paixões humanas? Olha bem, conservam os espíritos algumas das suas paixões humanas? Resposta: com invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Só quem não tem mais paixão má está lá na primeira ordem. Então, meus irmãos, observe você. Eu estou me observando também, tá? Não estou dando lição para você, não. Observe-se, escute teus sentimentos e veja que tipo de pessoa você é. Analise-se. Você pode muito bem fazer isso. Faça isso todo dia. Faça como Santo Agostinho, que todo dia passava limpo todos os erros que ele tinha cometido. E procurava, para o dia seguinte, já evitar aqueles erros. Foi quando ele mais evoluiu.
quando ele passou a fazer essas observações sobre ele mesmo e não sobre os outros. Sabe por quê? Ele chegou à conclusão: a gente só dá conta dos nossos erros para Deus. Eu não dou conta para você, nem você dá conta para mim. Agora, para Deus, nós dois vamos prestar contas. Tá bom? Então, analise-se, escute teus sentimentos, que você vai saber quem você é e vai ter noção de como você está. Você vai até ter noção se você vai poder continuar reencarnando na Terra. Se os seus atos forem sumamente indignos, você já sabe que aqui, assim que você desencarnar, aqui você não vai permanecer. É maldade minha? Não é maldade não, isso é da lei de Deus, meu irmão. Isso não é invenção do espiritismo não, isso é da lei de Deus. É boa. Volta lá para o Evangelho de Jesus: a terra não será dos brandos, humildes e pacíficos. Se você não é nada disso, para onde você vai? Pensa um pouquinho isso aí. Mas é só pedir perdão. Tá, pode pedir, você vai continuar vivo. Mas você tem que aprender e resgatar os seus erros. Principalmente, reparar os seus erros. Agora, a quantidade de reencarnações reparadoras, isso aí vai ficar por sua conta. Então, na pergunta 229, Kardec perguntou assim: por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Olha a resposta. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas? Imaginais que mal o deixam, ou seja, mal saem desse mundo, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, meus irmãos, é o seguinte: o amor que você já traz dentro de si, imagine esse amor multiplicado ao exponencial 1000. Agora, imagine também todas as suas maldades e o ódio, tudo de ruim que você sente, todas as suas más paixões multiplicadas a exponencial milhões. É por isso que a dor do espírito desencarnado, quando lá ele reconhece tudo que ele fez de errado aqui, pode-se dizer, é infernal. Então, daí dizer-se também o inferno é consciencial. Muito bem, irmãos, eu fico por aqui. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, agradeço a todos vocês que estiveram comigo até agora. Assistam o vídeo até o fim, deem like, inscrevam, compartilhem. Mais uma vez, fiquem todos com Deus.